Essa desespero. Acho que agora tu tá falando de fibra, né? E plástico. Treatment in Palestine is very good lucky, and thereby you can start with the second one and other cultural this. Então, o Vipassana vai ajudar a melhorar o Agni, e daí depois vocês podem começar com a carne, né? Ou com os procedimentos seguintes. Yes. In another way, Tripanapasana will help a lot in some psychosomatic disorders. E também o Vipassana ele vai ajudar em alguns casos de doenças psicossomáticas. For example, I had a patient who was having some irritability and very difficult to focus on his work and activities. Por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha dificuldade de focar no seu trabalho, ele tinha uma certa irritabilidade e dificuldade de focar no seu trabalho. She was a student, and her teachers and other school people were telling that this she is not listening this class, she is not properly healthy through the mind like that. E daí os professores, né, algumas pessoas falavam que ela não estava, que essa pessoa não estava tendo, não estava conseguindo se concentrar nas aulas. They advised to consult a psychiatrist or psychologist for the therapies. E daí então foi aconselhado para que essa pessoa, para que ela consultasse um psicólogo, um psiquiatra para fazer uma terapia. And she consulted me, and once she consulted me, I have taken detailed history, but there was nothing directly related to the mental health. E daí depois que eu fiz a consulta com ela, ela não tinha nada diretamente que pudesse nos correlacionar com algum desequilíbrio mental. Symptoms were directly showing the mental problems, but the pathology and history, when you check, it was not matching with the symptoms. Sorry. There is no history which is supporting to the symptoms what she faced. Não tinha nenhum histórico que pudesse dar suporte para o que ela estava desenvolvendo. And she was having less food intake and less nutrition. Ela estava se alimentando menos, né? Não estava consumindo muita comida, também estava se nutrindo menos. Usually, when the patient go with the anxiety or with the depression, there will be alteration of food habits. Então, dependendo se o paciente ele entra no quadro de ansiedade, se ele entra num quadro de ansiedade ou depressão, isso vai afetar a alimentação, né? Talvez ele não tenha muita vontade de comer. When the teachers and the parents were identified in such a way that this having some psychological issues, that is why she is not eating. Então eles achavam, né, os parentes pensavam que ela estava tendo algum problema psicológico e é por isso que ela não estava se alimentando. But actual problem was she was not taking the food, and that is why she is suffering with symptoms. E na verdade o que estava acontecendo era que ela não estava, na verdade o problema era que ela não estava se alimentando e pelo fato dela não estar se alimentando, porque isso estava levando ela a ter esses sintomas. When we checked for the blood parameters, it was showing the deficiencies of vitamin and hemoglobin level was deficient. E daí, quando foi ver os exames de sangue, ela estava com deficiência de hemoglobina e algumas vitaminas. When I found these things, I shifted or I changed my pattern of history taking. E daí, quando eu entendi isso, eu mudei a forma de diagnosticar ou a forma de entender esse caso. I focused more on her lifestyle, good habits, eating habits like that. E daí eu comecei a focar mais nos hábitos diários dela, na dieta dela. She was first symptom she noticed or she experienced was less appetite and not taste for food, anorexia.
Então, a primeiro sintoma, a primeira questão que ali a gente viu foi anorexia. But still, she was taking food in the proper time because of the compulsion from the parents. Mas mesmo assim ela estava se alimentando por causa dos parentes, que ela estava se alimentando de alguma forma por causa da existência dos parentes. So, how you need to identify such cases that you need to identify why this deficiency happens. Então, daí aí você precisa identificar por que essas deficiências estão acontecendo. If it is because of less intake, you can supplements. Daí, se for pela falta, a gente pode suplementar. If the intake is proper, but she is not getting enough in the body, that means the metabolism and absorption effect. Se ela está comendo o suficiente, mas o corpo não está absorvendo, então pode ser algum problema metabólico. Even though the psychological symptoms dominated, the pathology was lying at the physical level. Mesmo que estava tendo um problema psicológico, a doença em si ela era mais relacionada ao físico. The treatment was given no Panchakarma, no psychological treatment, no psychiatric treatment was done. Only Devanapajana was done for this patient. Esse paciente não foi feito nenhum tratamento em termos de panchakarma, não foi feito nenhum tratamento psicológico, psiquiátrico nela, apenas Devanapajana. That's where the Agni, to improve the Agni, it was Devana was given, and Pajana Aushadha was given, and the proper digestion and proper elimination once it is improved. Then within 1.5 months, the patient was completely normal. E depois, então foi ao feito Dipana, aumentar o hábito, Pátina, digerir as doma, e a partir disso melhorou todo o processo digestivo dela. Em um mês e meio ela já estava 100%. Do you think whether if this patient was approached to a psychiatrist and the psychiatrist started the medication for anxiety, what will be the fate of the patient? Então, imagina um paciente desse, se fosse encaminhado para um psiquiatra, e esse psiquiatra começasse a dar medicamentos para a ansiedade, imagina o que poderia ter acontecido. Without any problems, she'll start taking medications and the psychiatric medications it will be when I found this and I shifted or I changed my pattern Então, of imagina, nesse thinking. caso, E né, daí, se como ela eu tivesse entendi ido ao isso, psiquiatra eu e mudei tivesse começado a tomar medicamentos psiquiátricos para a ansiedade, isso provavelmente uma forma de diagnosticar ou uma forma de entender uma paciente I psiquiátrica. focus more on sometimes they would have this Devanapajana itself will give Daí eu itself. comecei a But if focar not mais also any kind nos of hábitos diseases diários dela, na dieta dela. She Então, was nesse the caso, né, symptoms she noticed or she ele experienced trouxe was resultado. less appetite Mas, de qualquer and forma, not sempre toda e qualquer doença, a gente começa, então, limpa na parte. it will improve Agni and thereby it will cause the equilibrium. It will create the dosha balance. Então, isso vai ajudar a equilibrar o Agni e, automaticamente, vai trazer um equilíbrio para os três doshas. We are back to the same position where the equilibrium of dosha will make the body healthy and the healthy protein will hold the healthy foods. Então, aqui a gente volta para aquele mesmo ponto, né? A gente vai equilibrar os doshas. A partir do equilíbrio dos doshas, a gente vai ter um corpo saudável e esse corpo ele vai poder criar ou sustentar uma mente mais saudável. Simply, you can say, if you are skipping food for at least 4 or 5 continuous meal times, if you skip, what will be the status of your mind? Imagine da mesma forma, se você deixa de fazer 4 ou 5 refeições, como você vai se sentir? Qual vai ser o estado da sua mente depois de pular algumas refeições? If you are feeling indigestion and constipation continuously for 1 week, what will be your mental status? Se você se sentir indigestão, ou se você tiver constipação durante uma semana, qual vai ficar a tua saúde mental? The same thing, the same methodology is happening here.
But if it is a long term, you need to treat with medicines. If it is not long term, you can treat with a conventional lifestyle. Então, a mesma patologia está aqui. Se ela se prolongar por um longo período de tempo, pode ser que você precisa tratar com medicamentos. Mas, a depender se for algo mais não tão crônico, vamos dizer assim, às vezes só com a mudança no estilo de vida e alimentação você já tem um ótimo resultado. As you are very enthusiastic to learn this basic core principles, that's why I'm going deep into this. This way, this is the way you start or the way you correct the problems of the nature. Então, como vocês estão entusiasmados para aprender esse conhecimento, é importante entender bem essa base, e também nós vamos ir mais profundo dentro disso, porque essa é a base para você começar o tratamento e para você tratar desequilíbrios relacionados à mente. So this, if you do this way, you can deeply go and identify the problem. And simple methods you can take without making the patient addicted to this. Então, Pharmacological drugs. Então, dessa forma desse tratamento que é simples, você consegue tratar de forma muitas vezes bastante profunda, fazendo com que aquele paciente não precise criar uma dependência ou até mesmo utilizar medicamentos farmacológicos. You may not believe there are very excellent practitioners who can treat Manasroga or secondary problems, mind diseases with Abhayarishna, Vestibularishna, and other some Agni-Devana Pachana therapeutic medicines. Vocês não vão acreditar, mas tem muitos médicos que eles tratam desequilíbrios mentais apenas com medicamentos que vão agir em Vimanapática, que eles vão exemplo de alguns aristas. And Dhanvantaram Puriga shall be familiar about Dhanvantaram Puriga. With that simple medicine, usually people, 90% of the people are using Dhanvantaram Puriga for abdominal research. But this Dhanvantaram Puriga itself can cause anadovana or the direction, correct the direction of Vata, thereby improve the matter. Então, talvez vocês já ouviram falar em Dhanvantaram Puriga. Normalmente é muito utilizado para distensão abdominal, mas ele também ajuda muito em desequilíbrios relacionados à mente, porque ele melhora o movimento de adenoma de vaca. Right? So, I request you don't take lightly this Devanapajana, Agni, and you should not take it lightly when considering the disease even of much. Então, vocês não tomem isso de forma leve ou de uma forma não séria. Assim, levem bastante a sério, fica na página, mesmo quando vocês forem fazer um tratamento para a saúde mental. Não subestimem. André. That's why I told you to wait. It's that 10 years I'm in the field of things, so I can expect that what will be coming in the next. Eu estou há mais de 10 anos ensinando, né? Então às vezes eu já consigo perceber o que tem depois, né? O que o aluno está esperando. Então, So we'll go to the next therapy, which is Snehman Sweater. Então, agora a gente vai para a próxima terapia, que é Snehana Swedana. And that Snehana and Swedana, Snehana therapy, especially Snehana therapy, as I told, Snehana will pacify the Vata, definitely will pacify Vata. Então, a Snehana, terapia Snehana, ela vai diretamente, né, primeiramente, pacificar o Vata.
So when you consider the psychiatric disorder, the disease of mind, without considering any of the Snehana procedure, without considering that procedure, you cannot proceed. Então, em todas as doenças relacionadas à mente, dentro da psiquiatria do Ayurveda, a gente não pode pular o Snehana. Se a gente, para qualquer terapia que formos fazer, o Snehana tem uma importância muito grande. A gente não pode pular essa parte. That is why you are very familiar with the Shinodara issues. E é por isso que vocês são muito familiarizados, né, e que a gente vê muito Shirodara e Shiroprasia. You know, the simple causes of sleep disturbance, of sleepless nights can be treated by application of oil. Então, essa dificuldade de dormir, né, que as pessoas muitas vezes têm, pode ser simplesmente resolvido com a aplicação de óleo. Sleep is definitely associated with the mind. Resolvido com a aplicação de óleo. Está associado com a mente. If you apply 4 drops of oil on the forehead, that will induce good sleep. Se você aplicar 4 gotas de óleo na cabeça, isso já vai induzir ao sono. If you apply oil on your palms, rub on your palms with oil, that will induce sleep. Se você aplicar óleo na sua mão e esfregar ela assim, isso já vai induzir ao sono. Another procedure called as Pada Dinga, of the feet, under the feet, that will induce sleep. Se você fizer Pada Bianga, que é a aplicação de óleos no pé, vai induzir também ao sono. This way, different application of say oil, which will help to relax your mind and improve your mental health. Então, isso vai ajudar a melhorar o seu sono, vai relaxar a sua mente, melhorando o seu sono. As I told, Vata is the main culprit for diseases of mind. Internally, giving Sneha also will help to reduce the disease of Como eu disse para vocês, o Vata ele é o principal ponto, né, o principal dosha, a principal questão em termos de doenças mentais. Então, se você faz o Sneha interno também, isso vai já ajudar a pacificar esse Vata. And I don't know whether you are aware of that most of the medicines prescribed in the diseases of mind are in the form of tea or oil. E eu não sei se vocês já perceberam isso ou não, mas a maioria dos medicamentos que são utilizados para a saúde mental são utilizados com óleo, ou são óleos medicados, em forma de óleo. Né? A gente tem cachaia, que é uma decocção, mas a gente pode ter esse mesmo medicamento, essas mesmas ervas medicadas no óleo. Né? And one more wonder, the beauty of the therapy, Ayurveda therapy, Ansuga is the indication of Krita preparations doesn't include the dosha. Dosha based indication is not included in any of the Krita preparations. Dosha based indication, this is not for this Krita is for this dosha or this yoga is for this dosha. It's not much. Including Kapha, Vada, Pitta, you can use the rhythm preparation irrespective of dosha. As preparações que você pode utilizar independente do dosha. Não está relacionado a Vata, Pitta e Kapha. Você pode utilizar as preparações feitas por Gui independente do dosha. That is because Krita itself will control Vata. Thereby, Krita is having the main role in creating balance. Então, porque o Gui só por si só, ele vai ajudar a controlar a Vata. E isso vai trazer um ótimo resultado na nossa vida. Then definitely the medications or contents in the Krita will act on body, and that you can choose based on the disease conditions. The content of different types you can use based on the clinical conditions. E daí você, é claro, que vai utilizar o guia que vai ser medicado com determinadas ervas. Essas ervas você pode daí escolher de acordo com a doença, de acordo com a condição.
And we may think that the is not good for kapha or it may increase the kapha. Definitely, the kapha जो in the kapha type of manasloka, there is the use of kapha. E daí, às vezes, a gente pensa que o Gui ele pode aumentar o capa. Então, que a gente não deveria utilizar o Gui em capa de yoga, né, em doenças de capa. Mas não, muitas vezes o Gui também ele é indicado para doenças relacionadas à capa. These are some indications of Snehana independently in case of psychiatrists. Então, essa é a utilização independente de Snehana em doenças psiquiátricas ou psicológicas. And when you consider the Panchakarma, Snehana and Svedana are the inevitable part of it. Então, se você pensar no Panchakarma, Sneha e Swedana é fundamental para poder fazer o Panchakarma. Without doing Snehana and Svedana, you cannot proceed with the Shodhana. Se você não fizer Snehana ou Swedana, você não tem como fazer o Panchakarma ou fazer as outras terapias. So in that way, Snehana is very important in the case of class. Então, dessa forma, Snehana é muito importante em doenças relacionadas à Mana Sarana. And do an activity already. Vamos fazer uma atividade, vocês estão falando assim, Things like slowly. É uma atividade muito simples, não vai ser correr e pular. okay. First we'll do sitting up. Então, primeiro vamos apenas sentar. Okay. You can keep your spine straight and hold the hands the opposite legs. Right. Então, fiquem com a coluna ereta e coloquem as mãos aqui para trás. Okay. Ready? Give maximum pressure to the occipital area, the back of the head. Então, procurem colocar o máximo de força nessa região atrás da cabeça. Then release. Just give pressure, notice. Pressiona e relaxa. Give pressure and release 3 times. Faz 3 vezes. Pressiona e relaxa. Com a cabeça, né? Faz uma pressão com a cabeça e relaxa. 3 vezes. Okay. Ok? Finished? Completaram? Then you can look back and twist your spine now. If you have any back pain complications, that's Se você tiver problema nas costas, não faz, mas se não, você vira para um lado, o máximo que você conseguir olhar para trás, e depois para o outro lado. 3 times like this. Maximum. Very slowly. 3 vezes para cada lado, lentamente, mas Finished? pode 3 ser mais times. possível. Then slowly relax and keep the hand over your thighs. Então, agora lentamente relaxe, coloca sobre suas pernas. And place your foot completely on the floor. Place completely, give the pressure completely on the floor. Agora coloque a pressão nos pés. Okay. Then keep your palms on the thighs, sit straight. Coloque as mãos nas pernas, senta de forma ereta. Ereta. Take a deep breath and exhale slowly. Respira profundamente, inspira e expira lentamente. Next time when you exhale, you give maximum pressure to your toes, the thumb like in the foot. Maximum pressure you give to the floor. Next exhalation. While inhaling, relax. While exhaling, give maximum pressure to the toes, the floor. E daí, inspira profundamente,